A quarta-feira foi o dia mais movimentado da história da Champions League. Não é exagero. 18 partidas ao mesmo tempo, pela primeira vez na história do campeonato mais importante do futebol da Europa. Foi a oitava rodada da fase de Liga, uma novidade dessa temporada da Champions. A gente não tem mais a fase de grupos, como você já sabe. Tivemos aí uma fase de Liga com 36 equipes disputando 8 partidas cada uma, e a partir daí foi feito um ranking com essas equipes. Os 8 primeiros passaram para as oitavas de final e agora, do 9º ao 24º, vão disputar uma vaga num playoff para também se juntar no futuro a esses 8 já classificados. Vamos falar lá do topo da tabela. O Liverpool chegou nessa rodada com 21 pontos conquistados em 7 jogos, com 100% de aproveitamento, e aí o Arne Slot, treinador do Liverpool, decidiu poupar alguns titulares, fazer um time bem alternativo para enfrentar o PSV, acabou perdendo por 3-2, e o Liverpool, ainda assim, com 21 pontos, ficou no primeiro lugar dessa fase de Liga. E ficou porque o Barcelona perdeu a chance de alcançar essa liderança, empatou em casa contra a Atalanta por 2-2. O Liverpool ficou em primeiro, o Barcelona ficou em segundo, e outras 6 equipes, Arsenal, Internacional, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa, já se garantiram na fase de oitavas de final. Mas é a partir de agora que a história fica mais divertida. Do 9º ao 24º lugares, como a gente disse, essas 16 equipes vão precisar disputar uma rodada eliminatória a mais, um mata-mata extra, para também terem chance de avançar para a fase de oitavas de final. E aí nesse grupo, a gente está falando, por exemplo, do Real Madrid, que venceu o Brest por 3-0 na França, mas ficou apenas na 11ª posição. Resultado do Real Madrid conquistado sem o Vinícius Júnior, não estava jogando por cumprir uma suspensão. O Rodrigo marcou 2 gols, foi a grande figura do jogo, mas mesmo assim o Real Madrid não conseguiu a combinação de resultados que precisava para chegar entre os 8 primeiros. Outro time grande, enorme da Europa, que ficou fora desse grupinho dos 8, que vai ter que jogar essa fase extra, é o Bayern de Munique. Venceu por 3-1 o Slavia Bratislava, mas ficou apenas na 12ª posição. O PSG está numa situação parecida. O PSG estava mal até 2 rodadas atrás, conseguiu vencer o Manchester City na rodada passada, e na rodada dessa quarta-feira fez 4-1 no Stuttgart, acabou em 15º. O Manchester City foi talvez o grande time dos gigantes, aí, dos times mais relevantes da Europa, que entrou numa situação mais delicada. Precisava vencer o Bruges da Bélgica de qualquer maneira, acabou vencendo por 3-1 de virada e ficou na 22ª posição. A partir de agora, o que acontece? Esses 16 times, entre o 9º e o 24º lugar, eles vão se enfrentar no mata-mata, mas os confrontos vão ser decididos por sorteio. É um sorteio bem dirigido, né? Por exemplo, o 9º e o 10º lugares vão enfrentar ou o 23º ou o 24º. E nessa particularidade do sorteio, digamos assim, a gente chega a uma situação muito divertida, que o 11º e o 12º vão enfrentar ou o 21º ou o 22º. Isso significa que o Real Madrid pode enfrentar o Manchester City ou o Bayern de Munique pode enfrentar o Manchester City. Então a gente teria aí um super duelo já na fase de playoffs para a fase de oitavas de final. Parece difícil, mas não é. 8 classificados: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Internacional, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. E o resto da galera se matando pelas 8 vagas restantes, com um possível confronto entre Real Madrid ou Bayern de Munique e o Manchester City. É a Champions League diferente, mas com grandes jogos já para a próxima fase.